Olá a todos, eu sou o Coronel Ramalho, estou aqui no segurança.tv.br, muito bem acompanhado de meu amigo Luciano Nunes. Luciano. Olá a todos, Ramalho e demais colegas. Eu sou o Luciano Nunes, da Engie Prod, e a gente está aqui no Conexão Nordeste, direto de Recife. É isso aí. Eu sou o Coronel Ramalho, da Slalo Consultoria e Treinamento, aqui de São Paulo. E a gente faz essa conexão entre o Sudeste e o Nordeste, justamente para a gente se manter atualizado, trazer as últimas novidades e, mais que isso, cumprir o nosso objetivo de levar mais segurança para as pessoas e as empresas. E o objetivo de hoje é fazer a retrospectiva do ano de 2025 e os 9 primeiros programas que a gente conseguiu idealizar e realizar com convidados assim de primeira linha, né, Luciano? Exatamente. Né? No primeiro programa, eu vou citar aqui, a gente fez uma abordagem sobre o que aconteceu no primeiro semestre. No segundo, teve o SUSP para leigos, o SUSP para profissionais, uma abordagem didática, a importância de convênios para o custeio de projetos, né? E o fortalecimento da segurança pública no CIOSP, tanto na Paraíba como no Ceará, e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, onde a gente trouxe nosso amigo Varedo, né? Sim. Tivemos também uma passagem pelo Piauí, onde a gente foi falar sobre a segurança lá, e o último episódio a gente falou sobre o Rio Grande do Norte. Então, hoje, a gente tem um bocado de tema aí para rever e fazer uma boa retrospectiva da segurança aqui no Nordeste. Então, veja aí, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Estamos quase completando os 9 estados da região Nordeste. E o nosso objetivo aqui, eu e o Luciano, a gente procura levar mais segurança às pessoas, às empresas, fazendo essa conexão entre o público e o privado, não é isso, Luciano? Exatamente. Mostrar que aquele conhecimento que a gente tem na teoria e muitas vezes que a gente traz do sistema de segurança pública, ele reverbera positivamente também na segurança privada, né? E vice-versa, né? Uma outra coisa que a gente está observando aqui no Nordeste hoje é o crescimento desse network também de grupos de segurança privada, né? Que é uma coisa muito forte aí no Sul, né? Sul e Sudeste, né, Ramalho? O que a gente nota aqui é justamente essa busca por mais segurança, parece que é um movimento nacional, né? Inclusive estão falando aí que isso pode impactar nas eleições do ano que vem e tudo mais, mas desde que o mundo é mundo e a gente vive em sociedade, nós temos as pessoas que estão inseridas na tribo, né? Onde elas seguem as regras do grupo, e as pessoas que vivem à margem desse grupo, né, que são os nossos infratores da lei. Então, essa busca, né, entre ter a segurança entre as pessoas que seguem as regras e as que não seguem as regras, é o movimento que faz com que a gente tenha segurança ou insegurança. E parece que acho que uma das lições que a gente aprendeu nesse ano, né, Luciano, é justamente que quanto mais a gente conseguir se organizar, e compartilhar informações, os recursos humanos e materiais, mais a gente tem essa sociedade inteligente e segura, não é isso? Exatamente. Você falou bem aí a questão do movimento SIS, né? Sociedade Inteligente e Segura. Muitas vezes a gente está no serviço público ou até mesmo no privado e a gente não vê essa conectividade das duas ações, né? Como você pode descrever depois aí para nossos ouvintes aí, uma ação, quando você faz no ente público e a ação que o ente privado faz, elas reverberam no final para as pessoas, né? Para a sociedade. Então, assim, é um ganho múltiplo, né? Seja da questão da política de segurança pública, seja também da empresa no tocante a seus ativos e atrair a questão da segurança de seus funcionários. A minha visão aqui, explicando um pouquinho melhor, né, do movimento Sociedade Inteligente e Segura, nós entendemos aqui que nós temos 3 núcleos, e eles são círculos concêntricos que vão se expandindo para a gente buscar mais segurança. O primeiro núcleo é a família, onde a pessoa vai buscar, através da autorresponsabilidade, cuidar da segurança dela própria
e da família, dos integrantes do seu círculo familiar. Um segundo círculo mais externo é um bairro, um condomínio, uma empresa, um centro logístico, onde o agrupamento desses integrantes das famílias, tanto morando quanto trabalhando, eles vão poder se organizar e executar ações que busquem mais segurança. Por exemplo, um exemplo é a vizinhança solidária, que o nosso amigo Coronel Telmo muito bem lidera o movimento. E, por fim, a gente tem o município, que o pessoal costuma falar de cidades inteligentes. Aqui a gente se utiliza do termo município inteligente, porque o município em si, a gente tem um chefe do executivo municipal que é o responsável por toda a gestão desse município. No Brasil, são 5.570 cidades. É muita coisa, não é não, Luciano? Um mercado enorme. Muitas pessoas a serem atendidas e eu gosto muito de usar o termo customizar, né? Cada cidade ela tem a sua particularidade. Você pode até levar o CIS de forma interativa e mostrar, mas com certeza o CIS quando implantado, ele vai ter uma particularidade única daquela população que reside ali. E eu falei da autorresponsabilidade aqui, vocês que nos acompanham, vocês entendem, quem está chegando agora, né? Quem não é ainda membro da nossa comunidade, explicando melhor. Luciano falou entre público e privado, e parece que são duas coisas que não se misturam, cada uma tem que cuidar do seu canto, não tem um relacionamento interpessoal. Então, por exemplo, a gente vê até na prática, vamos falar entre o morador de um bairro e quando passa a viatura, por exemplo, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, a gente não nota com uma certa frequência as pessoas cumprimentarem o policial, né, o operacional que está tomando conta da vida dela, do patrimônio dela, do dia a dia. O pessoal às vezes até brinca, fala, eu não vou cumprimentar não, porque senão o pessoal acha que eu estou devendo aqui alguma coisa. E é justamente essa aproximação entre o público e o privado que a gente busca. Nós sentimos isso na pele, né, Luciano, como trabalhamos na ativa das respectivas polícias militares de Pernambuco, que é a mais velha, que é a de São Paulo, acabou de fazer 200 anos em 2025. Esse é um ponto de extrema importância que eu gostaria de destacar aqui na retrospectiva do Conexão Nordeste. A PM de Pernambuco completou 200 anos e aqui em São Paulo a gente está nesse caminho, já está quase chegando lá para poder fazer o nosso segundo centenário de polícia. Então, essa autorresponsabilidade, para passar para o Luciano, é justamente isso, né? A pessoa tomar conta da segurança dela própria e colaborar, interagir com os órgãos constituídos para que a gente busque mais segurança. E nesse jogo da segurança, quem está à margem do jogo, né, tenha mais dificuldade nos seus intentos do dia a dia. Não é isso, Luciano? Exatamente. Eu costumo dizer muito assim, é a minimização do risco, né? E a gente entender que a gente vive em coletividade, quando você fala aí. Um outro ponto interessante, durante nossa passagem pelo CIOS, que eu gosto de citar muito, é que qualquer empreendimento, qualquer empresa que vai se instalar ou está instalada em uma cidade, um município, um bairro, ela gerencia o risco. Ela avalia a capacidade não só de você acessar o empreendimento, né, mas também qual é o risco dos ativos dela que estão ali. Né? Vamos dar um exemplo. Né? Quem é que vai para um supermercado onde você se sente constrangido em estar dentro do supermercado fazendo compras, a ponto de você ser obrigado a comprar alguma coisa, ser abordado no estacionamento? Se a gente for por um condomínio logístico, o acesso de um caminhão, como é que esse acesso se faz ali de forma livre, né? Então, o CIS e tudo isso que Ramalho está falando é para tocar um pouco a gente de que tudo nasce na família. Vai para o município, vai para a cidade. Então, quando a gente consegue fortalecer esses laços, eu acho que a gente consegue melhorar significativamente a vida das pessoas. Então, e vocês, por exemplo, hoje nós estamos um dia após o Natal. Ontem foi o dia de Natal de 2025. E imagine a seguinte situação: um membro da sua família ganhou lá um smartphone, está todo felizaço, sai na rua e o infrator da lei vai lá e, de uma hora para outra, acaba com essa alegria dele, né?
Então, mais que o intento contra o patrimônio, nós temos alguns riscos aí que, numa eventual reação, no mal entendido, numa situação que passe um carro que o escapamento está furado e dá um estrondo. Então, todas essas situações passam por essa parte mais técnica, né, que a gente colocou aqui, de gestão do risco, que é justamente isso. Primeiro, prever, ver antes e não entrar em situações que coloquem você em risco. Essa é uma definição, assim, muito simples para o leigo, né, Luciano, do que seria essa gestão de risco no micro, né? Ele se responsabilizar pela segurança e não achar que é a polícia, a guarda, que vai ter que cuidar disso para ele. Ele é uma parte fundamental nessa equação. Você concorda com isso? Sim, e outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está vivendo numa sociedade, né? Como você bem lembrou ali. Então, assim, enquanto tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Tudo bem que a gente não vai ficar alienado, mas a gente tem que ver como é que a gente vai minimizar o risco, né, da gente sofrer esse tipo de ação, né? Seja conscientizando as pessoas, seja atuando mais de forma preventiva e, como você falou, né, compartilhando, né? Eu gosto muito de lembrar, quando chega essa época, a questão do 190 e a questão dos trotes, né? Sim. Como é importante a gente ter essa visão de cidadania que você está passando aí, numa época dessa de final de ano, a gente não fazer trote. Porque quando você faz um trote, por exemplo, você tira uma viatura de um bairro, você desloca ela para outro local, e isso no final reverbera naquele local ali que fica desassistido de uma segurança que já está planejada e implantada para atender aquela população. Pode parecer besteira, mas faz um efeito grande, viu, Ramalho? O Luciano, ele é doutor nisso, porque ele chefiou por um bom tempo o CIODES, o que aqui na região sudeste a gente costuma chamar de COPOM, né, o Centro de Operações da Polícia Militar, e aonde cai a ligação do 190. Então, essa questão dos trotes aí, vejam que se a gente tiver conhecimento de alguém que faz esse tipo de prática, a gente procurar explicar, antes de repreender, antes de fazer algum tipo de crítica, explicar o impacto negativo que ele causa no jogo. Aí o pessoal fala, mas espera aí, que jogo que é esse? Aí quem é seguro e acompanha a gente já ouviu a gente falar aqui, né? Eu faço uma provocação perguntando assim, quem tem raiva de bandido? E o pessoal levanta a mão e tal, e eu falo, olha, não deveria porque é um jogo. Então é o jogo do mais preparado, do menos preparado. Então, você que é integrante da sociedade, cumpre as regras, se você tem a autorresponsabilidade pela sua segurança, você é uma pessoa bem preparada. Então, muito provavelmente, você não vai ser vítima dos infratores da lei, dos marginais da nossa sociedade. Ele vai procurar sempre, dentro desse jogo, a pessoa menos preparada. Então, acho que é mais ou menos por aí, não é, Luciano? Exatamente, a prevenção é tudo, e eu falo muito que a gente não tem ideia, né, dos recursos que são utilizados em segurança e como eles são reverberados na sociedade, né? Então, se a gente conseguisse ter uma gestão por resultado, a gente conseguiria atender de forma mais otimizada a população e também o setor privado ele ter uma participação assim mais otimizada de seus recursos também, que pode contribuir efetivamente, como a gente vai ver nesse programa, né, no remake aqui de outros programas, para a segurança pública também. Me chamou muita atenção, assistindo o canal Discovery, tem uma chamada de um programa específico que lida para o 90, se não me engano é Olhos da Lei, onde ele mostrava 2 chamadas de pessoas passando trote para 190, no caso específico desse programa ele monitora o Copom de São Paulo, e a pessoa ligando lá para pedir pizza, e uma outra ligando, se passando por vítima, simulando a voz de uma criança, onde o atendente ele percebeu que era um adulto tentando travestir a voz dele como se fosse de criança. Então, acho que você, nessa sua vasta experiência como chefe do CIODES, você deve ter passado por uma ou outra situação dessa, né, Luciano? Você e toda a sua equipe. Sim, a gente tinha lá a questão da estatística, a gente fazia o levantamento, fazia os encaminhamentos dos números para
a delegacia. Tem uma lei municipal, uma lei estadual aqui em Pernambuco, que as pessoas são representadas, né? Mas eu acho que, assim, independente de lei, de fiscalização, tudo vai de cidadania, tá entendendo? Porque se você fizer uma conta simples, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos um turno com 30 atendentes, você vai ter uma viatura que vai ser demandada, você vai ter um bairro que vai ser atendido. Imagina quando você perde o tempo para atender uma ocorrência real e você carrega todos os seus recursos e pessoas que estão envolvidas ali, que são mais de quase 90 profissionais diariamente, se revezando a cada 6 horas, para atender um capricho de uma pessoa que quer ter visibilidade apenas, entendeu? Eu coloco a seguinte situação para você que nos acompanha aqui. Imagine um caso hipotético, tá? Isso não aconteceu, mas imagine assim, você passa um trote e a viatura ela sai do seu subsetor. Subsetor é aquela área geográfica onde a viatura vai patrulhar, aquele conjunto de ruas, né, que ele tem lá para poder passar com a viatura numa velocidade de patrulhamento de 20 km por hora para poder observar, com os vidros abertos para poder ouvir, né, e pegar aquelas situações de risco e até fazer uma abordagem ou melhorar a sensação de segurança. Então, uma pessoa ela passa um trote e a viatura se ausenta daquela área dela para atender essa ocorrência. E nesse momento que ela se ausentou, alguém pratica um roubo e, eventualmente, ele progride para um latrocínio. Ele acaba atirando na pessoa que foi vítima do roubo e essa pessoa vem a falecer. Será que essa pessoa que causou a saída da viatura, ela não é responsável por essa morte? O que você acha, Luciano? Estou forçando muito aqui, estou sendo muito incisivo para o pessoal entender o uso indevido dos recursos humanos, mais que satisfazer o capricho dela, ela está prejudicando outra pessoa que está integrada na sociedade? Estou forçando muito a barra? Não. Você está em uma cadeia, que a gente diz engenharia de produção, extremamente produtiva. Porque as pessoas não têm noção dos desfechos que isso acontece. Então, como você bem delineou aí, durante aquela saída pode acontecer exatamente fatos dessa natureza aí. Agora, imagine você multiplicar isso aí por 100 vezes, que você pode ter a possibilidade da guarnição, em vez de estar atuando preventivamente, ela está atuando em casos que não vão ter resultado, entendeu? Então, assim, o grande chamamento que eu vejo agora, no final do ano e durante o ano todo, é essa questão da cidadania, da gente entender o que é o SIS, da gente entender todas as particularidades e entender que segurança é uma coisa de todos, né? Todos são envolvidos com segurança. Então, quando a gente tiver essa consciência, a gente vai conseguir escalonar de forma bem proativa o atendimento à população. Então, nessa época de fim de ano, às vezes as pessoas elas saem da cidade, né? Elas vão viajar para o litoral e a casa dela lá fica sem o morador. Então, a importância de você não acionar a ronda da guarda municipal, da polícia militar, com trotes, para que ela possa justamente estar atenta a, eventualmente, alguém pulando o muro e entrando nessa residência. Ele percebe ali que, mesmo dentro da vizinhança solidária, alguém não viu isso e não relatou à polícia, é o próprio policial, o próprio guarda civil metropolitano que tem que prestar atenção nisso. Então, fica claro esse desserviço que uma piadinha, né, um trote pode causar com outro integrante da sociedade, mesmo ausente. Perfeito. Pronto. Então, colocando aqui a situação, né, a gente vai para a nossa segunda parte, que é justamente essa retrospectiva em si, passando aí por algumas coisas que nós aprendemos. E aqui, Seguro, entenda, a gente acha que sabe muita coisa, e nesse ano eu e o Luciano aprendemos bastante coisa aí com os nossos convidados. Por exemplo, a unificação de telefone, boletim de ocorrência pelo WhatsApp e tudo mais. Então, vejam aí com o Luciano, ele tem inclusive uma colinha nossa, né, Luciano, que a gente vai usar aqui para não esquecer de ninguém e passar por essa retrospectiva do Conexão Nordeste. Luciano. Ok.
Primeiro, agradecer a todos aí, né, esse ano aí conosco, né? Acho que esse projeto, pensado em 2023, só para o pessoal entender, dois malucos aí em 2023, no Carnaval aqui em Recife, tiveram a ideia de fazer imagens em um programa que pudesse transmitir em tempo real o que estava acontecendo no Carnaval de Recife. E aí ficou um cara lá em São Paulo e outro saiu correndo aqui, correndo literalmente, já que estava tudo engarrafado, foi até o Lindu para fazer uma imagem de um produto que estava sendo exposto por uma empresa. E aí surgiu essa ideia de Conexão Nordeste, que é uma coisa assim que eu agradeço a Deus, né, pela nossa integração e pela essa visão que a gente está aprimorando e trazendo os parceiros, né. E aí a gente fez o primeiro programa falando do que foi o primeiro semestre aqui no Nordeste, né, o workshop que a gente realizou lá em Caruaru, né, que teve também, nasceu de uma ideia de 2023 que a gente fez lá. A gente passeou um pouco pelas capitais do Nordeste, atualizando o que estava acontecendo, o movimento das guardas municipais, né? Depois eu pedi a Ramalho para também falar um pouco do que está acontecendo aí. E a gente viu essa sedimentação do termo guarda municipal, principalmente nas capitais. E um outro tema que a gente discutiu muito e falou no primeiro programa foi como essas guardas iam ser constituídas, a questão do treinamento, como elas poderiam captar recurso de um órgão chamado SUSP. Fala um pouco aí, Ramalho, também da tua visão daquele programa. Não, essa visão muito bacana. O que a gente queria transmitir em 2023 era justamente uma evolução tecnológica, e a nossa pegada é justamente essa, né? Poder juntar o público e o privado e juntar também compartilhar as informações que um tem para o outro. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui que a gente conseguiu desenvolver é justamente o que vocês devem ter já ouvido falar da Smart Sampa, das câmeras compartilhadas. Então, mais que você oferecer a câmera para o serviço público e manter as imagens em nuvem para ele eventualmente checar, a gente conseguiu desenvolver aqui o software que a gente pode, inclusive, mandar o link para outras pessoas envolvidas. Bom, esse é um outro assunto, mas voltando para 2023, a gente queria monitorar esse movimento que a gente faz também, inclusive, acompanhando todas as feiras de segurança, startups e tudo mais. Então, nessa pegada aí, eu e o Luciano, a gente, com um pezinho com a tecnologia drone, né, onde a gente acabou se conhecendo, e essa câmera que voa, a gente fez essas experiências. Por uma questão técnica e também de demanda de tempo, a gente demorou um pouco para se organizar, mas esse ano de 2025 foi essa grande vitória. E para não ficar só no gogó, né, e no virtual, a gente levantou a bunda aqui da cadeira e fomos até Pernambuco. E ao invés de fazer um workshop na capital, onde a maioria do pessoal costuma fazer, nós iniciamos no meio do estado, na cidade de Caruaru. É isso aí, né, Luciano? Caruaru, a capital do quê? A capital do forró. O forró. Então, iniciamos com chave de ouro e foi uma experiência muito rica, onde, através do apoio que nós tivemos da Unifavip, que cedeu espaço, e dos demais parceiros que nos apoiaram e os patrocinadores, a gente conseguiu levar em torno de 100 pessoas, que inclusive vieram de outros estados. Por exemplo, uma presença marcante foi o pessoal da Paraíba. Prefeitura de Pitbull, né? Pitimbu, Patos, né? Paraíba. Paraíba, então. E Patos aí, também veio para outra cidade. Sim. E aí, o que acontece? O pessoal gostou tanto que no dia seguinte a gente tem essa pegada também de ensinar, né, o como fazer, e a gente se meteu a besta de bolar um curso de escrita de projetos para buscar os recursos, os custeios para esses projetos de segurança. E nós cometemos uma voada lá, a gente não travou o número de vagas. A gente tinha 20 vagas nesse curso, e era uma plataforma que estava online para poder fazer inscrição.
E no dia seguinte nós tivemos um overbooking lá, em torno de 40 pessoas que apareceram para fazer o curso. A gente correu atrás, pediu desculpa, mas isso foi uma prova social de que realmente a gente estava no caminho certo. E vai ter muito mais ações como essa presenciais, né, nesse ano de 2026. Mas isso é gancho para o fechamento. E se me deixar eu falar aqui, vocês sabem que 2 horas de programa não vai dar, então eu devolvo a palavra para o Luciano. Eu gostaria também de frisar os patrocinadores, né? Porque dois Sim. malucos tiveram a ideia, e aí, assim como a Unifavita aqui em Caruaru recebeu, a gente teve o Unicompras, né? Que é aquela rede de supermercado que nos apoiou, e Ramalho, que conseguiu os patrocinadores aí do Sul, Sudeste, para vir aqui no Nordeste, em Caruaru, falar de suas tecnologias, né, Ramalho? Não, então, e são tecnologias que, mais que serem patrocinadores, são aquelas tecnologias que estão na nossa caixa de Lego, né? Ou seja, naquela caixa de soluções que a gente acredita que ela atende aos requisitos do movimento, né? Justamente são tecnologias inovadoras que fazem com que a gente consiga ter menos emprego de recursos humanos e um compartilhamento de informações. Então, foi muito bacana e o pessoal aceitou de bate-pronto. Foi uma coisa assim meio que inesperada e a gente buscava somente o custeio dessa ação como uma prova de conceito mesmo, o mínimo produto viável que a gente conseguiria fazer isso. Então deu muito certo e a gente conseguiu esse intento aí. Então foi uma experiência assim muito bacana, me senti muito feliz, realizado. E isso está dando energia para a gente buscar essas ações em 2026. Então, uma coisa que eu acho interessante é que todos esses patrocinadores e essas tecnologias que a gente viu, nos outros programas a gente conseguiu uma conectividade para mostrar essa pegada da importância de tecnologia e segurança, como eles têm que caminhar juntos. Não sei se você também compartilha dessa mesma visão, nessa trajetória que a gente fez. Então, como é esse movimento, e o movimento ele leva um certo tempo, né, para a gente poder levar a ideia para as pessoas, algumas pessoas já entendem essa questão e vê esse jogo, essa sinergia, esse jogo ganha-ganha, onde, por exemplo, os fabricantes, eles têm, claro, o interesse de divulgar as tecnologias que eles têm, mas mais que isso, busca-se o quê? Essa colaboração com o sistema já instituído. Então, dentro daquela nossa tribo, né, da nossa sociedade organizada, nós temos as pessoas responsáveis pela segurança. Então, trazendo a analogia para os dias de hoje, a gente tem as guardas, as polícias militares, a polícia civil, a técnico-científica e por aí a coisa vai, que nos auxiliam a manter a sociedade organizada. E essa ordem na sociedade, essa segurança para as pessoas. Mas, às vezes, por exemplo, existe uma cultura meio enraizada que cada um tem que cuidar de si próprio e ter os seus meios próprios. Então, por exemplo, se você tem uma tecnologia drone, essa câmera que voa, e ela está fazendo uma ronda de segurança, por exemplo, no centro logístico, se ela for chamar o 90... Isso, para nossa audiência é como se fosse Copom, COPCAD e tal, mas é o Copom Central do Estado, sediado em Recife, assim como o nosso Copom do Estado é sediado aqui na cidade de São Paulo. Então, ele colocou os projetos disruptivos, não vou roubar a fala dele, né? E aí, conta aí, eu contei a minha experiência, conta a sua aí. E aí você colocou os drones lá para te ajudar e tal. Então, o grande momento quando começou o lockdown, quando começou a Covid em abril, né, era como você fazer com que as pessoas não se aglomerassem, né? Sim. E aí eu não sei se o pessoal está lembrado, parece até coisa que a gente fica lembrando lá e a gente fica pensando, poxa, que coisa primária, né? Os caras desenvolveram um software que ele fazia contagem das pessoas pela questão da rede celular. E aí o que foi que a gente viu? Que não era fidedigno, muitas vezes, quando a gente ia lá no mapa e pegando as imagens que o software mostrava, que ele dizia que havia uma aglomeração de pessoas em tal local, mas, na verdade, eu ia para a câmera
e não condizia com a realidade. Quando eu fazia o inverso também, vou só dar um exemplo. Por que não ela já não pegar essa imagem em tempo real e passar lá para os valorosos profissionais lá, integrantes das forças de segurança, como eu comecei minha carreira, como o Luciano começou, né, na área operacional, e ele já estudando a ocorrência no deslocamento, o que ele vai encontrar, quem são as pessoas que ele realmente vai ter que abordar e as que não precisam ser abordadas. Separar os infratores da lei dos que não são. E até, eventualmente, fazer uma abordagem que não seja presencial. Por exemplo, com o próprio drone, através de um sonofletor, que é um alto-falante, e colocar orientações, comandos, que a pessoa saia daquele local que ela invadiu, coisa do gênero. Então, parece um negócio muito futurista, né, para o dia a dia, quando, na realidade, isso é uma tecnologia que está bem disponível, não é isso, Luciano? Exatamente. Se a gente for ver na prática hoje, e nessa caminhada que a gente vai descrever aqui do ano, a gente já vê que estados, né, alguns estados como Paraíba, Ceará, estão bem avançados aqui no Nordeste, já utilizando esse conceito que Ramalho pontuou aqui, né? Aproveitando o gancho, né, eu vou finalizar aqui o primeiro programa, já entrar no segundo, onde nessa intencionalidade da gente, né, o que foi que a gente procurou trazer esse público do nosso canal, né? Uma abordagem didática para a sociedade e a municipalidade. E aí vem o nome leigos, né? Quem é de engenharia sabe que existe aquela série de livros que tem ferramentas de qualidade para leigos, para leigos, né? Então, eu acho bem interessante fazendo um link com isso que você falou, a questão do SUS, mas a gente não vai falar de SUS, a gente vai falar de SUSP. Mas antes de terminar o SUS, eu lembrei que a gente tem uma amiga comum aí do SAMU, onde você compartilha também essa vivência diária, né? Exatamente. A gente tem a Zilma, ela é técnica de enfermagem aqui do SAMU Recife, né, metropolitano, e ela está ligada diretamente nessa parte aí, tanto do SAMU como do serviço de atendimento do Hospital Oswaldo Cruz, que é referência aqui em Pernambuco também. E ela é minha top. esposa. E ela é top e dá uns treinamentos até em Noronha, não é isso? Fernando de Noronha e tudo mais, para a base de lá. Os turistas que vão viajar para lá estão muito bem servidos, o pessoal está muito bem treinado lá. Então, o Ramalho, quando bolou isso aí, ele bolou para mostrar para as pessoas que a terminologia, né, e os conceitos de segurança, eles estão inseridos na vida da gente, né? Então, achei que foi uma pegada bem legal nesse programa para a gente mostrar o quanto a segurança ela caminha conosco, né? É quando vem aquele conceito que você falou, né? Segurança começa numa casa, na família, na casa, no bairro, na cidade e no estado. Então, ninguém vive só, né? Tudo que a gente pensar, a gente não pensa só para o país ou para o estado, a gente está pensando na família e está pensando nas pessoas. Então, esse programa eu acho que foi o grande chavão para a gente poder conquistar também as pessoas que vieram depois e a gente entender a importância dele naquela terminologia que Ramalho bate muito, que é o quê? A gente quer salvar vidas, a gente quer transformar vidas, né, Ramalho? E esse Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, às vezes ele é um grande desconhecido da população em geral e de alguns gestores que não conhecem o potencial dele para custear recursos e projetos. E eu falei aqui do município inteligente e seguro, onde o próprio gestor municipal, o nosso prefeito, apoiado pelo seu legislativo, a sua Câmara Municipal e tal, eles podem escrever bons projetos, né, que vão levar mais segurança para as pessoas, buscar recursos nesse Sistema Único de Segurança Pública, desde que o projeto não caia assim do nada, né, ele esteja encaixado num programa, num plano de segurança. E, por analogia ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, o SUSP ele busca os mesmos objetivos para a área de segurança, e o objetivo foi esse, quando a gente falou para leigos, e o próximo programa para profissionais, foi justamente sensibilizar, que às vezes o gestor municipal, ele gosta tanto do que ele faz, que, por exemplo, se estiver na primeira gestão, ele quer se reeleger, ele quer continuar, 4 anos não dá para fazer uma boa gestão. E talvez ele implementando por esse caminho
de escrever bons projetos, de levar mais segurança aos munícipes, nesse jogo ganha-ganha, ele consiga esse outro tempo para poder, por mais 4 anos, continuar com a sua boa gestão. E a população também não sofre com uma solução de continuidade entre uma alternância onde, se a oposição ganha, vem tentar desfazer aquilo que o outro fez, às vezes só por capricho, não porque não seja uma coisa efetiva. Então, desculpe o viés meio político aqui, mas para explicar os porquês, né, que nessa briga entre o rochedo com o mar, né, a população que é o marisco lá fica grudadinha lá na rocha, tomando lambada do mar, mas ela tem que, poxa, levar vantagem também nesse outro jogo, né, Luciano? Exatamente. E eu vou pontuar 2 situações, né, que me veio à cabeça agora, depois do programa. Né? Primeiro foi a oportunidade de participar de um programa aí em São Paulo, ele tem uma espécie de sindicato dos farmacêuticos. Sim. E aí, depois do nosso primeiro programa, e fazer parte de um grupo de logística, né, o pessoal me convidou. Né? Eu pensava que o viés era mais de logística, né, pelo que a gente vinha falando lá no grupo. Mas aí, as meninas que me convidaram, todas elas farmacêuticas, e vejam só, o problema que elas queriam falar era a questão do furto e roubo de cargas de medicamentos, né, em São Paulo e como se reverberava no Brasil todinho. Aí você pensa, então só atinge os grandes laboratórios ou as grandes redes de farmácia, né? E aí elas disseram para a gente o seguinte: Luciano, a grande preocupação da gente é que os hospitais, eles não recebem, ou quando recebem, eles fazem com que uma cadeia se instale lá nos hospitais para que esse material ele comece a circular como mercadoria de alto valor, porque são insumos medicamentosos que são altos. Então, assim, bate exatamente com isso que a gente fala. A gente, quando falou de segurança para leigos, a gente pensa segurança só no nosso caminho, né? Mas vê, o farmacêutico que está lá na ponta, que está no hospital, que está atendendo, o posto de saúde, também ele sofre esses efeitos, né? E um outro ponto que eu queria falar foi a questão do condomínio, o condomínio logístico aqui no Cabo, o Cone, né? Inclusive, saiu uma matéria hoje falando muito bem lá, e isso é bom para a empresa que a gente presta serviço, que a gente conseguiu, junto com o administrador e a visão lá, minimizar a questão de acidentes que existiam para acesso do Cone. Atropelamento das pessoas que iam trabalhar no Cone, porque faltava uma faixa de pedestre e um redutor de velocidade. E a gente só conseguiu isso porque a gente conseguiu mostrar ao município, através das empresas que estavam lá, que isso estava afetando também a questão da economia, porque as pessoas não estavam trabalhando porque sofriam um acidente. Aí vê que coisa legal, esse programa despertou em outras coisas também. Então, essa sinergia, essa sincronicidade, a gente falou até agora no Sistema Único de Saúde e de Segurança Pública, de educação também. Então, nesse trinômio saúde, educação e segurança, são as principais atividades que eu acho que fazem com que a sociedade ela prospere, né? Então, mais que ficar colocando conceitos pré-escritos e tudo mais, penso que esse movimento, e Luciano também concorda, né, que a gente está fomentando essa questão dessa sinergia, nessa busca de troca de informações, nessa aproximação e nessa maior efetividade nesse jogo, aonde a gente vai procurar vencer essa questão dos atos que aqueles que não estão inseridos na nossa sociedade, infelizmente, vão ter que escolher uma outra área para poder atuar, ou um outro local, ou achar uma outra vítima mais preparada, aquela que não tem a autorresponsabilidade na sua segurança. Então, passando por aqui, depois de quase 40 minutos de programa, a gente está no terceiro programa, então acho que a gente vai ter que dar uma corridinha aqui, Luciano. Vamos. Quando a gente fala o que a gente ama, o tempo voa, mas a nossa audiência já está acostumada a uma duração de cada programa nosso. Então vamos lá.
Então, a gente teve o pré-profissional, né, uma abordagem didática para gestão de segurança, onde a gente teve aí a participação do professor Armando, né, que veio nos trazer aí uma visão de como é que esse mercado se portava. A gente começa, todo mundo sabe, isso vai para o pessoal da área da segurança pública, como o pessoal da área da segurança privada, integradores, distribuidores, enfim. O Brasil ele é um dos países mais violentos do mundo. E desde a Constituição, né, de 88, que o Constituinte ele começou com o Constituinte, ele tentando buscar assim uma forma de, vamos dizer assim, de tratar esta patologia. Bom, e aí, decorrido toda essa época, né, vamos lá, 30 anos, o governo federal ele lança um sistema, porque é através do sistema que a população ela vai verificar o funcionamento. E como é que a gente poderia ter acesso a essa questão do SUS, né? Depois a gente teve a participação do coronel Leandro, uma pessoa que vivenciou a questão de convênios, custeios, né? Falou um pouco de sua experiência lá junto à Senas para a liberação de recursos, e o mesmo fez uma conectividade bem aderente, né, à questão de como o município ele poderia captar o recurso. Obrigado a todos, né, pela essa recepção, e estamos aqui dispostos a fazer esse bate-papo nesse brilhante podcast. Luciano. Ok, só mais uma referência para ele. Ele foi o diferencial aqui, né? Tivemos aqui um curso de formação em Pernambuco de 2.400 soldados e o pessoal foi agraciado com o Leandro ministrando algumas disciplinas lá. Então, uma referência positiva que mesmo na reserva ele ainda está contribuindo com a formação dos futuros profissionais de segurança pública de Pernambuco. Particularmente a Polícia Militar de Pernambuco. Minha continência e meu respeito aí, professor. Leandro, com uma trajetória dessa tão grande na área de educação, e também falou que os recursos estão disponíveis, né? Mas o grande problema é que as pessoas não sabiam fazer projetos, né, Ramalho? É isso. E ele conseguiu mostrar aí o caminho, né? O caminho para a gente poder buscar, né? Como é que a gente pode fazer com que o município ele consiga acessar essa questão do recurso, né? E aproveitando do gancho do overbooking que teve lá em Caruaru, no dia 10 de abril, a nossa ideia aqui, minha e de Luciana, é justamente, como teve muita demanda nisso, é continuar ensinando os gestores a como implementar isso, com mão na massa mesmo, né, Luciano? Eu acho que isso vai ser, já como spoiler de 26, aí uma das ações que a gente vai ter, não é isso? O pessoal se preparar aí que a gente está com um programinha aí desenvolvendo para exatamente mostrar como é que você pode materializar essa captação de recursos na construção do projeto, né? Trazendo pessoas que têm a vivência, né, e que vão nos conduzir a essa maturidade de forma customizada, para você não pensar que existe um modelo pronto, mas a gente vai estar com você acompanhando e mostrando como é que você pode produzir bons projetos, né, que vão ter bons dividendos para o município, que você vai conseguir captar esse recurso lá junto ao SUS. É isso aí. No quinto programa, a gente estreou aqui com o fortalecimento da segurança pública, né? E aí a gente foi buscar o nosso amigo Júlio César, que é coronel, está na ativa. Ele é responsável lá pelo CIOPS, lá da Paraíba. Visitou a gente aqui em Pernambuco e hoje ele está dando um show. Boa tarde, comandante Ramalho, comandante Luciano Nunes, esse grande amigo, esse grande parceiro aqui, que eu tive a honra e a gratidão a Deus por ter conhecido o coronel Luciano. E, na verdade, o coronel Luciano, ele é o nosso maestro da região Nordeste. Um grande gestor, uma pessoa de alta qualificação profissional, mas de maior ainda a espiritualidade dele e o sentimento de humildade com que ele nos trata e sempre nos convidou a fazermos parte dessa cruzada, dessa integração. Pois não. Para nós é uma honra aqui da Paraíba poder participar dessa
dessa conexão, desse programa, porque segurança pública, eu costumo dizer, está lá na Constituição, um direito fundamental, e que é muito importante que participe das diversas áreas da sociedade. O que eu tenho a dizer é que eu me sinto muito feliz e estou à disposição dos senhores. No estado que o pai de Ramalho nasceu, né, Ramalho? Oxi, bonito Santa Fé. Para vocês terem ideia, o que eu achei interessante de pontuar aqui, na visão lá do nosso amigo Júlio César, foi a questão da integração das câmeras, né? Que a gente vem batendo muito na simplicidade, né? E na busca da tecnologia. Ele conseguiu trazer para dentro do centro dele lá as câmeras de condomínios privados, câmeras públicas de municípios, câmeras de postos de gasolina, câmeras de postos de arrecadação fiscal, utilizando um instrumento simples, né? O software que ele dispunha lá, e materializando através do acordo de cooperação técnica, né? Que é um acordo onde o Estado e o ente que vai participar com ele, seja público ou privado, ele não tem um dispêndio de valores, ele vai compartilhar o que é que ele tem para oferecer. E assim quem ganha é a sociedade, e a gente viu a multiplicação das câmeras lá na Paraíba, né, Ramalho? Então, essas ações elas têm que ser dignificadas, têm que ser valorizadas, têm que ser divulgadas para que esses bons exemplos a gente consiga fazer isso. E não é muito difícil, né? Nós temos as soluções tecnológicas, sejam elas quais forem, justamente para potencializar isso. Às vezes, numa visão mais retrógrada, a pessoa quer oferecer a câmera, mas fala, não, mas eu quero que coloque lá um policial para ficar olhando as minhas câmeras. Não é bem assim que funciona. A gente potencializa esse fluxo de informações, e a gestão de segurança, né? Os integrantes das forças de segurança, eles têm como fazer isso preventivamente, e até a Polícia Civil na parte de investigação, de inquéritos, de buscar o pós se eventualmente venha ocorrer o ato que vai contra a lei, né? Então, até assessorar os inquéritos. Como a gente vê em alguns filmes, né? Quando passa aquelas questões de terrorista, né, Luciano? Tá lá, por exemplo, nas grandes cidades americanas, que a gente vê nos seriados, não, vamos buscar câmera tal, vamos buscar e tal. Então, isso não é uma ideia assim, que surgiu do zero, que não tem... Isso é efetivo. Em países asiáticos, até a crítica é que eles monitoram além da conta, mas a gente pode buscar um meio termo aí, onde a gente possa equilibrar esse jogo dos infratores da lei contra as pessoas que seguem a lei. Mas vamos lá que o tempo urge. Vamos. E para finalizar, para vocês verem como o nosso amigo Júlio César Lara, ele ajudou muito aqui em Pernambuco, ele é um exemplo prático de como captar recursos junto ao SUSP, com a expansão da planta dele lá do CIODES, né? E a questão do uso do Tetra em toda a malha dele. E aí a gente agora vai dar um passeio no Ceará, onde a gente encontrou lá o nosso amigo e irmão Aristóteles, né? Sim. Então, um cara que a gente conheceu no encontro de gerentes de CIODES em 2021, junto com o Júlio César, e ele está num nível de maturidade que eu digo assim, ele tem, apesar do que o Nordeste está vivendo hoje com as facções, ele tem uma Ferrari lá e uma integração entre município e Estado aí para o público. Boa tarde. Primeiro, uma satisfação de participar do programa de vocês. E estamos aqui à disposição para qualquer pergunta dentro do que eu possa falar e sirva para o programa, né? Para crescer ainda mais o programa do senhor. Eu sou o Coronel Aristóteles Coelho Correia, estou coordenador da CIOPS, né? Sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Ceará. Estou na CIOPS os 26 anos, participei da criação da CIOPS, né? Tive outras missões, já saí 3 vezes e sou convidado a retornar, né? Estou aqui dando minha parcela de contribuição. Muitos falam, vai para a reserva, já está no momento de parar, mas não, eu gosto do que eu faço, né? O próprio secretário de Segurança, é o que ele fala. Estou aqui porque eu gosto, né? Por nada mais, eu gosto do que eu faço e tento contribuir aqui para
a segurança do Estado do Ceará dentro dessa área que eu abracei, né? Onde ele também utiliza essa metodologia de Júlio César, de compartilhamento de imagens, onde ele tem um sistema tetra de rádio bem desenvolvido, e o mais importante, ele tem uma maturidade na gestão dele, onde ele consegue a integração, ou seja, os CIODs dele funcionam integrado. Ele traz para dentro dos CIODs várias agências governamentais e também empresas privadas, como, por exemplo, a empresa de energia, a questão da água, né, o SAMU. Né? Então, assim, ele trouxe para a gente uma visão bem atualizada do que é um CIODs. É isso aí, Ramalho. Então, eu achei muito bacana a inovação que eles fizeram de centralizar os números, porque ele tem toda essa estrutura. Então, por exemplo, você que está nos acompanhando aqui, se você viajar para os Estados Unidos e precisar ligar lá para a polícia, qual o número que você vai ligar? 911? Legal. E se estiver na Europa, que número que é? 102? Então a gente, de assistir os filmes, a gente tem esses números na cabeça, né? Agora eu vou fazer um teste com você aqui, ô Seguro. Vou te falar 2 números e 2 instituições, você vai ligar uma com a outra, tá? Ou vai me falar qual é. O número é 192 e o número é 193. Qual que é o dos para você pedir uma ambulância? Qual o número que você liga? Então para não às vezes essa confusão com o impacto emocional que você está tendo em poder socorrer uma pessoa, às vezes só vê o número do 190. E é isso que eles estão fazendo lá, não é isso, Luciano? Exatamente, né? E com essa maturidade dele, para vocês terem ideia, o Nordeste todo também pegou esse gancho de Aristóteles e introduziu também no sistema lá para que quando uma pessoa de outro estado diz que esse número, a chamada, seja convertida para um 90, e aí o 90, ele faz a transformação da ocorrência. Porque muitas vezes você liga 192 ou 193, na verdade você não quer o SAMU, você quer o bombeiro, ou você quer o bombeiro, mas não quer o SAMU. Então, quando você narra isso para a atendente ela tem uma expertise que ela pode fazer um filtro e já direcionar um profissional realmente que você vai precisar para fazer o atendimento só ocorrência. Foi perfeito sua explicação. Antes de mudar de assunto, 192 é SAMU, ambulância, e 193 é o bombeiro, tá? Os bombeiros militares do seu estado. E o 90 é o telefone de socorro das polícias militares. Vamos lá, Luciano. Vamos lá. E aí a gente foi lá para o Piauí, na cidade de Altos, a gente encontrou um cara chamado Felipe, que foi meu aluno, o Coronel Felipe, no CSP aqui em Recife, né? E ele deu um show falando um pouco do que é segurança pública lá no Alto Sertão do Piauí. Ele que é de operações especiais, ele falou também da questão que a gente brinca, né, no Nordeste, mas as ocorrências já estão sendo feitas no celular. Então, assim, bem desenvolvido, tecnologia, levando para o cidadão, né, Ramalho? Então. E Piauí tem uma característica da região Nordeste que... Com a palavra aí, o nosso amigo Felipe. Boa tarde, senhores coronéis. Minha melhor continência aos senhores. Uma honra, primeiramente, o convite. Quando o coronel Luciano nos brindou com esse convite, a gente prontamente aceitou, mas com aquela cautela, né, de estar diante de alguém que foi nosso instrutor na academia e com o qual a gente tem como referencial de conhecimento e referencial de vida e de experiência, né? E já também em outras esferas de gestão. Naquele curso que, na realidade, coronel, eu costumo dizer que existiu um Felipe antes e um Felipe depois do CSP. E a capital Teresina, ela não fica no litoral, ela fica no interior da área geográfica do estado. Ela tem essa questão de sugêneres e na área que ele atua também, uma grande circulação de entroncamento de rodovias e tudo mais, dando um show realmente de como, né, com os recursos que ele tem disponível, poder otimizar isso. Foi uma grande lição também. Não é lá que eles fazem o boletim de ocorrência pelo WhatsApp? Exatamente. Lá eles estão já
fazendo boletim de ocorrência pelo WhatsApp. Olha só. Deus queira que a gente consiga evoluir isso para o Nordeste e para o Brasil, né? Com compliance, gestão de risco, como eles estão fazendo lá. São essas inovações, essas reescritas de processos com tecnologia que a gente procura fomentar no nosso dia a dia. E depois nós fomos para o Morro do Caré, a gente veio no Rio Grande do Norte. Lá em Natal? Lá em Natal, nossa amigo... Ontem foi Natal, então hoje vamos falar de Natal, vamos lá. João Batista, né? Sim. Cara com uma formação ímpar na área de educação, e aí ele mostrou para a gente o quanto é importante a integração entre a academia e... Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os nossos dois apresentadores. É uma satisfação, como eu havia dizendo aqui, estava dizendo, melhor dizendo, aqui no intervalo, tanto profissional como acadêmica, de poder fazer essa interação com os demais profissionais de segurança pública, da segurança privada, né, Brasil afora. Isso só tem a enriquecer a nossa área da segurança pública, né? Bom, o currículo é o que a gente constrói, né, na nossa vida profissional, acadêmica. Eu teria a dizer que eu sou um inquieto, né? Ingressei na corporação há 32 anos, já estou prestes a me aposentar, mas continuo inquieto, um pesquisador, algo que busca estudar, pesquisar, para que nós tenhamos cada dia mais uma polícia mais profissionalizada para prestarmos um melhor serviço à nossa sociedade. Batista, e a polícia, né? No tocante à tecnologia, desenvolvimento de soluções, né? Capacitação, né? Então, a gente viu o quanto o nosso estado do Rio Grande do Norte ele está avançado nessa questão e preocupação de capacitar e integrar as forças de segurança, né, ao mundo acadêmico para trazer soluções que tragam positividade para a população. Tá, e agora, para a gente fechar, quais suas ideias para que a gente possa continuar com esse caminhar para 2026? Então, gente, o que ele falar aqui, eu posso dar um contra aqui, mas eu acho que não vai acontecer. Vamos lá. Em 2026, a caminhada vai ser a gente visitar as 9 capitais do estado para aquela ideia que a gente fez esse ano aqui em Caruaru, a gente replicar de forma customizada para cada estado, levando tecnologia, levando inovação, levando um pouco de conhecimento e também conhecendo como é que se comporta a segurança nesses estados, né? Fomentando parceiros, né? E buscando fazer com que esse sistema que Ramalho está desenvolvendo, e a gente está acompanhando ele, que é o SIS, ele possa se propagar e mostrar que o público e o privado, eles possam se fortalecer. Então, pessoal, a gente continua no nosso digital, fazendo esses programas, trazendo cases de sucesso, reescrevendo processos através de exemplos práticos que deram certo, né? Verdadeiras provas de conceito vivas e que não são mais prova de conceito, estão no dia a dia sendo utilizadas. E no presencial, a gente vai seguir esse calendário, que vai ser publicado em breve, eu acho que na primeira semana de janeiro, para que vocês possam se programar e saber que, se tiver interesse, a gente vai estar disponível para poder explicar isso como, e até fazendo algumas oficinas demonstrando mais um mão na massa, né, Luciano? Acho que isso é importante. Exatamente, tanto para a questão de você conhecer as tecnologias, né, como drone, como capacitações de você poder usar uma viatura de forma correta, de você pensar como é que você pode escrever um projeto, porque muitas vezes a gente pensa assim, é muito difícil escrever um projeto. Não, se você tiver uma ideia, se você tiver pessoas, se você tiver como materializar aquilo ali, a gente vai construir junto com você bons projetos. Como você pode fazer uma pronta resposta, por exemplo, com um drone que fica acomodado em alguns pontos da cidade, como o DJI Dock, como que integra, manda essa imagem em tempo real para o SAMU, para o socorrismo, para o trânsito, toda essa gestão aí, que são formas de pegar a tecnologia até então existente aqui
e a gente reescrever processos de uma forma mais efetiva. Então, essa provocação. E mais que falar para os gestores públicos, a gente quer trazer no movimento os gestores privados para ver como eles podem colaborar de alguma forma e levar mais segurança intramuros. Extramuros. Intramuros, os colaboradores eles estão bem protegidos, mas e extramuros? Como é que faz? Através da integração, né? Para fechar aqui, eu queria dizer a vocês sim, a gente está com um movimento aqui que já existe aí no Sudeste, que é a questão da terceirização dos parques públicos, né? É um tema que eu acho que a gente vai discutir esse ano, e a gente está vendo bem adensado o quanto a iniciativa privada ela pode contribuir também em espaços públicos para a preservação e ofertar também segurança e melhorias de acesso para a população. Só para você ter uma ideia de como isso aí pode movimentar, e que 2026 promete muita coisa boa para a gente falar e desenvolver. E a gente escolheu ir nas capitais agora até pela facilidade de acesso do pessoal do interior, que eles relataram para a gente que eles já estão meio que acostumados a ir para as capitais. Então, isso foi um atendimento da sugestão deles próprios, né? Porque até distribuídos em cada um no seu respectivo estado, eles já têm esse costume e essa infraestrutura para quando os órgãos centrais, que é o governo do estado, o comando geral, o bombeiro militar centralizado do estado, quando eles têm essas reuniões, eles já têm esse costume. E vai que a gente escolhe um no interior muito disruptivo, aí, ao invés de ajudar, a gente está prejudicando. Então, essa é a razão pela qual a gente vai, entre aspas, fazer mais do mesmo, mas poder estar nas capitais para facilitar a audiência do interior estar conosco. E trazer o privado também, né? É importante. Até para mostrar essa sinergia que existe entre o público e o privado, né? O privado deixe de coisa, como eles dizem lá no Nordeste, e dê a cara a bater, ou seja, esteja junto com a gente gente vai cuidar de uma forma bem tranquila para que vocês se interajam mais, conheçam mais, troquem mais informações e que a gente consiga, dentro dessa busca por mais segurança, podermos evoluir. E nós que temos esse tipo de poder, né, poder levar para o cidadão comum, que às vezes nem sabe como fazer isso, só fica refém dos infratores da lei. E a gente quer mudar esse jogo. Perfeito. É isso mesmo? Conseguimos fazer a retrospectiva? Acho que a gente conseguiu mostrar para o povo aí como foi 2026, 25 construtivo para a gente, através do canal, e o que é que a gente vai trazer de bom para as famílias, as pessoas, os municípios, os bairros, os estados do nosso país. Bom, então a gente vai terminando por aqui, esclarecendo, reiterando para você que ainda não é um membro da nossa comunidade, não é um seguro, nosso objetivo aqui é levar mais segurança para as pessoas e as empresas. Num nível micro, uma família, um bairro, um condomínio, uma empresa, um centro logístico, uma indústria e o próprio município no qual eles estão inseridos. Então, o Sociedade Inteligente Segura, que é o nosso movimento, pede o seu apoio e a sua colaboração para que a gente possa vencer esse jogo de levar mais segurança para as pessoas e podermos estar mais bem preparados através de uma autorresponsabilidade, cuidarmos da nossa própria segurança. Luciano, seu fechamento aí. Gratidão. Pronto. E a gente vai trabalhar muito em 2026 para continuar com essa pegada de levar segurança para as pessoas. O que a gente busca aqui é deixar esse legado de mostrar para vocês aí como fazer, que é muito fácil, está à disposição de todos, e a gente nem entende às vezes, né, Luciano, por que a gente está nesse clima de pouca segurança. A gente não quer fomentar aqui um clima de insegurança, mas a gente pode aperfeiçoar muito mais esse clima, essa sensação, essa certeza de que a gente está vencendo esse jogo. Eu termino com gratidão aqui, meu muito obrigado. Luciano?
Também um 2026 de muita fé e muito trabalho para a gente aí, junto com esse time que a gente está agregando hoje, e que vai conseguir um público muito maior agora em 2026. Todos os programas mencionados aqui nós vamos deixar na descrição desse programa, e vocês têm um canal de comunicação conosco. Durante o programa, acho que foi aparecendo aí um canal por WhatsApp, mas vocês busquem os outros canais aí que vão estar também, eu acho que na descrição desse vídeo. Estamos à disposição e dentro da nossa capacidade, assim que a gente toma conhecimento, a gente procura responder. Nosso muito obrigado, vamos ficando por aqui, que venha 2026 com essa continuidade do nosso movimento, Sociedade Inteligente e Segura. Obrigado, fiquem com Deus e até mais.